na presença de Deus. Tudo se começa na presença de Deus. Yeah. E a outros querem saber para isso. Tomei tabaco, tomei tabaco, tomei tabaco. Amen. Nous sommes bénis. Papa, tu peux merci Papa. Nous nous avons parce que nous permettre à la mission qu'on pousse à la présence. Tu es recommandé des rejoints et à culte la mission à beaucoup. Il y a culte pour rendre hommage à la mission pour reconnaître que nous avons un créateur qui est capable de nous protéger, de nous garder. Nous avons nous dit culte la mission à beaucoup. Début à la fin, tu as été poli, mon ami, à Kabapé, à orienter le son. Nous sommes les 400 à la bonne boucle de la Combonayo. Na Combonayo, je suis tout. Merci Seigneur. Tosar na kati ya église, maman azala concentrée. Osana nyonso, oelekelo na journal lelo. Que passou no dia de hoje. Deve que tobimaki, a gente saiu. Outros saíram do trabalho. Outros no dia de hoje. Tinha várias coisas na sua cabeça que passou hoje. Que passou muita coisa na sua cabeça. Mas quando a gente está na presença de Deus, onde a gente vem ser cheio de alegria. Você é uma pessoa de felicidade. No dia de hoje, na tarde de hoje, começar a nossa oração juntamente com Deus. Vamos terminar juntamente com Ele. Então, minha mãe esteja concentrada. Volte os seus pensamentos diante a Deus. Vamos levantar o nosso Deus que nos deu a glória e a graça de aparecer. Essa noite nós acreditamos que Deus tem algo para nos dizer. Eu quero que você abaixe sua cabeça durante o segundo. Fale, Senhor, fale comigo nessa noite. Senhor, se reencontra comigo nessa noite. Senhor, que essa noite não me passe, mas sim quero te ouvir, Pai. Fala, Senhor, que vai te fazer seu coração fértil. Possa receber a palavra. Seigneur, parlez-nous. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit. Papa, ton guitoyo kayo à travers rien. Utilise la puissamment au nom de Jésus, Togo de Libongo. Pétolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen. Vamos convidar a nossa presidente. Vamos passar. Aplaudir a Jesus. C'est tão triste, mulher sábia desse jeito. Estamos tão frias. Estamos tão frias, estamos cansadas. Cadê a energia, minha amada? Cadê a energia? Aleluia, mamãe! Amém! Ok, chegou o nosso outro momento bem maravilhoso ainda. Momento de poder ouvir a palavra de Deus. Então vamos chamar a serva de Deus que Deus preparou para alimentar-nos no dia de hoje. Não é alguém de fora dessa vez, mas dessa vez agora é alguém de dentro. Imagina, ó. Imagina alguém de dentro. Nossa mãe mesmo. Nossa, comer um prato, uma comida da mãe da sua mãe que fez. É bem diferente, quer dizer, uma comida muito boa. Então prepara-te já, aleluia. Prepara o seu prato já.
Enquanto que vão me chamar a serva de Deus, a ungida de Deus, aleluia. L'église. Alléluia. Estou sentindo uma frieza. Não sentindo, a gente usa na mão. Estou sentindo uma tristeza. A gente usa um carro. Parece que estão admirando. Eu não estou entendendo a vossa posição. Eu quero ouvir as mamães. As mamães. Eu preciso dos músicos. Esse louvor que os irmãos vão cantar, não ouça ele como de costume. Seja uma oração para ti nessa noite. Deixa uma festa que te leva ao encontro com o Senhor. Seja um acesso que abre o seu coração para receber a palavra. Vamos louvar isso com alegria. Isso, Dieu de gloire, éternel Deus da glória,
Yesu nakumisi kombo na yo na pokwa lelo. Jesus, glorifique seu nome na tarde. Yesu na netoli kombo na yo na pokwa lelo. Exalta o seu nome nessa tarde. Kontena manamaka to sika nzambe. Estando aqui na sua presença. Esa pona volonté na ngai te Yesu. Não é pela minha vontade. Yo yebaki ya mouta eternité. Deixa esse dia ete mokolo ya 8 ya 2021. É 8 de 2021. Na kontena maliboso ya temple na yo. Eu estarei diante do seu Pona kolobela tina maloba na yo ya. Lá na sua donne-moi la force, onction divine, l'onction est amolaki na basakoli, l'onction est amolaki na bapote, l'onction est amolaki na bapasteur, l'onction est amolaki na basali nyonso ya nzambe, onction est amolaki na pasteur Matoba, onction est amolaki na pasteur Masaki, onction est amolaki na évangéliste Yves, nzambe na nzambe posala yango na pokwa Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim oremos e dizemos amém. Est-ce que vous pouvez tenir son doigt? Ok. Bem, na preciso merci. Mais uma vez, obrigado. Pô, na líder na biso, ao nosso líder. Pois ali, pastor Masaki. Quem é o pastor Masaki? Por a oportunidade. Pela oportunidade. Precisa soluções. Nos deu mais uma. Bem, na preciso merci. E obrigado. A pastor Matoma. Ao pastor Matoma. Bem, na colaborateur. E aos todos os colaboradores. Merci beaucoup. Muito obrigado. Na preciso merci. Mais obrigado. Na lá Isabel. A irmã Isabel. A presidente da Nga. Aqui é a minha presidente. E eu da precisar confiança. Ela que deu confiança. Vocês aqui é se não fosse ela, talvez eu não podia estar aqui. Ela que acreditou que eu passasse a falar da parte de Deus. Amém. Mais uma vez, obrigado. A todos que se encontram nesse momento. Que vieram nos acompanhar no nosso dia de hoje. Nosso Deus abençoe. Na preciso merci na eu mamãe. Obrigada a ti, mãe. Que você completou falou muito bem a sua você fez nesse a ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, muitos desejaram ver mas não conseguiram chegar. Vamos chegar. A capacidade de estar junto conosco. Se tu está nesse lugar, pela graça de Deus. E por isso agradecemos a Deus por tudo. Amém. Ok. Antes de tudo, queremos falar. Temos o nosso grande tema que nós queremos partilhar. Le 8 mars. Hoje é dia 8 de março. Journée internationale pour les femmes. Dia Internacional de Mulheres. Deus nos concedeu a graça. Falamos segundo a sua palavra. E por isso, ao tudo, eu quero que vamos ler, fazer a leitura bíblica. Proverbe chapitre 18. Provérbio 18. Verset 22. Versículo 22. Totali na kombo na Yesu. Totali puna vamos a palavra de Deus. A Bíblia diz, Proverbe 18, Provérbio 18, chapitre 22, capítulo 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quem acha mulher, c'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. A Bíblia diz, celui qui trouve une femme, quem acha uma mulher, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. É uma bênção que vem, a graça vem do Eterno. A palavra de Deus. A palavra de Deus e tomamos nossos assentos. Ok. Na texte na Bíblia do nosso texto que nós lemos nos diz sobre a mulher. Celui qui trouve une femme, a quem acha uma mulher, trouve le bonheur. Acha a sua bondade. Eu não posso falar de todo o tema. Se não definirmos o que é o nosso tema. A Bíblia diz, celui qui trouve, a quem acha uma boa mulher, une femme trouve le bonheur. Acha a bênção. Qui est une femme? Eu sei quem é uma mulher.
mulher. A Bíblia diz no canal Genèse 18. A Bíblia diz Gênesis 2:18. La femme est une aide semblable. A mulher é uma ajuda cônjuge. Na tudo isso não tudo não susu. Quem é uma femme? Quem é uma mulher? Uma mulher est une côte pour son mari. Ela vem da costela do seu marido. Genèse chapitre 2. Gênesis 2. Chapitre 2, versículo 21. Nanina expliquer o que verset qual é Genèse 2 chapitre 21. Eu vou falar Gênesis 2:21. Ezalaki ne bandelita muzambala lisaki mobali pongi. E no começo, quando Deus adormeceu o homem, alongolaki mokuwa moko ya mobali. Ele tirou uma costela do homem. E amwasalaki mwasi. Aí se criou a mulher. Mwasi, a mulher, azali mopanzi ya mobali. Ela é a parte ou a costela do seu. A quelque sorte tokolo bape que mwasi. E a mais pais podem falar que a azali le lenge moko na mobali. Ela é a mesma coisa com o marido. Na sens ni tolobela. Qual sentido podemos dizer? Exato que toza ba capacité moko. Não é que temos todas as exato que toza autorité moko. Não é que temos as mesmas autoridades. Ezali que na ndenge na biso moto. É como assim, como a humanidade. Zoto oyo zanango. O corpo que tu tens. Ne mobali pe azana. O homem também tem. E aonde tu ngai como. É isso que nós queremos falar dessa. É bom moment trouver. E aqui achar. Como tu trouver louco. Para alguém achar algo, il faut luka. Tem que procurar. E louco o ba trouvaka. O que se acha? Eza louco e mona na te. Não é o eza na maboko na te. O que não está na sua mão. O eza na possession na yo te. Não está em sua possessão. E amona ba lukaka. É o que se procura. Par exemple, por exemplo, to mona bandeko na biso ba bisala musala diamant. Tipo nossos diamante. Ba kenda ko luka diamant. Eles vão à procura de diamante. Diamant eza na pembeni boete. Diamante ele não fica visível. Diamant eza na musika fo tumola, o timola. Cavar. Pour on trouver diamant. Até achar. Ok. E o bonheur e a bondade, ela disse nini? O que é a bezali estado de pleine satisfaction. De uma parte satisfatória. C'est-à-dire, quer dizer, ba désir nyonso ya mobali. Todo desejo do homem. Posa nyonso mobali akoki kozala nango. Todo desejo que o homem possa ter. Posa kolia. Alimento. Posa kolia ya kolata. O seu lixo. Posa kosomba eloko songo. Comprar algo tal. Nyonso akoki koluka na mokili. Tudo que ele desejar. Ele vai achar. Donc, mwasi pozala bonheur ya mobali. Vai ser a bênção do marido. Il faut, precisa, ozala wa satisfaire mobali na yo. Tem que ser que vai satisfazer na besoin na ye nyonso. A todos os seus desejos. Ozala ka bonheur te. Não seja somente a bênção. Na mupandi moko. Em uma parte. Que oyebi kolamba. Você sabe cozinhar. Kobongisa ndaku. Sabe preparar a casa. Kobongisa bana. Sabe arrumar as crianças. Final aí não. Bonheur a mobali. A bênção do homem. Bonheur ko mwasi azali pona mobali. A bênção que a mulher é pro marido. Ezali satisfaction pona mobali na ye. É satisfação ao seu marido. Alléluia ba maman. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Alors, tu vas contar a verset mon corps. Vamos ler. Amém. O marido deve cumprir os seus deveres conjugal e relação à sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido. 4. Pois a mulher que se casa não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas assim o seu marido é do mesmo modo o marido não tem mais autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a sua esposa. Portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o corpo entre marido e mulher. Vamos falar. Posa la bonheur ya mobali na yo. Que a bênção do seu que mobali não témoigna ka yo bisika no seu marido possa te testemunhar qualquer lugar que ele estiver. Premièrement, il faut sa moisi ou azana botos. Primeiramente tem que ser uma mulher submissa, obediente. Moisi azana respect. A mulher que é respeituosa. Moisi é bigotosa mobali na ye. Ele sabe obedecer ao seu esposo. E ele asa bonheur pour ela se a bênção do seu marido. Tomona abasi misusu. Vimos outras mulheres. Na miso abado ela diz aqui. Aos olhos das pessoas demonstra que atosa la mobali. Ela é obediente ao seu marido. Então como na ndaku. Mas assim,
Quando chega em casa, o homem fala 1, ela já está no 10. O homem fala 2, ela já está no 20. Ela vai explicar detalhadamente. A mulher mal soumission aux amours et aux hommes, nous sommes plus abonnés pour et a mulher que não dá a bênção aos seus esposos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na bonheur du sous-sous. Na bênção, mas não pode na bonheur pour la mobile na bênção ao seu cônjuge. Vemos a bomba não satisfaire rien na besoin nyonso. Nós fazer a todo o seu desejo da soumission na kati na yo. Encontrar a humildade ou então a obediência. Bible recommande biso. A Bíblia nos recomenda. Femme soyez a mulher tem que ser submissa. Queremos responder. A Bíblia responde. A Bíblia nos diz: femme soyez, tem que ser submissa. Amém. E o homem nesse mundo, eu vou dizer, vai querer uma mulher que não é submissa. É respeito. Na submissão. E a submissão. E a clé. Isso que é a chave. Tá bem? No seu casamento. Só consegue submissão. Você não tem só consegue respeito. Você não tem respeito. Você não é bênção, seu marido. Aleluia. Amém. Mas se eu vi uma mulher ele é marido fora. Mamãe, se vai lá, vai se veste para mim. Estou cansado. Mas eu também trabalho com você. Todos nós madrugamos. Temos juntos. Se eu não e como que eu vou lavar sua roupa? Você mesmo vai lavar sua roupa. Isso daí não é submissão. Isso daí é bênção. Na bondade ou na bênção, vimos que tem amor. No amor tem muitas coisas que podemos detalhar. Mamãe, quando você casou-se com o pai, meu bebê, oh chéri, meu querido, eu te amo. Eu te amo. Você é acima de tudo. Meu coração é muito. Este casal não tem essas palavras. Até chéri a pamba bombe ngambani na yo. Me chamar querido. Exato. Isso agora, isso tá tudo sonho. Você até sente vergonha. Aleluia. Oh bebê. Bebê nanga. Meu bebê. Essa mulher vai continuar bebê. Você sabe o significado desse bebê? Não, tu não, mamãe. Eu tô perguntando. Essa sabe o significado de bebê. Você sabe o significado do bebê? Quem tem bebê aqui? Vai ter uma banda basawa. Quem tem filho daqui? Se eu vou ver mobile no bebê. Agora chamando só se for imagem da mwana na yote. Tem que ter imagem do seu bebê basawa aqui. Como que se cuida, bebê? Bebê basawa kaya ni. Posição não vai ter aqui. Mas se cada você apenas aqui, a sua força só não vai pensar. E olha cada bateria, esse eu tinha um certo saiu olha esse eu tinha um sus. Não vai descer a conta aqui calandanda. Ali já tá faz tempo. E eu muito bem na caia bebê. Você que o chama de bebê. Até a conta para você até. Até a saudação. E eu vou ali ao lamite. Seu alimento você nem preparou. Olha essa briga do outro não vou conseguir. É mais perigoso o seu próprio corpo não. O pai vem e chega ao seu desejo. Você fica assim. Deixa eu te dizer uma estratégia. Você vem quando o marido entra. Aí você já fica aí você fala hoje eu vou fazer pós.
te. Mãe, você não pode criar. Olusali mwa base mwa bunene. Você prepara uma banheira grande. Obi papa lelo pe do suko la Hoje o pai não vai deixar chover. lelo pe na suko. Hoje o pote da bola. Pe na action na ngaji. Hoje o pote da bola. Kayo penza. Pode explicar. Eba suko la bebe. Como se dá banho ao bebê? Ochele mama ya moto. Você foi uma água O quente. suko liye. Você dá banho ao bebê. O suko la ye. Termina o bolo. Parole mafuta. Ele passa o O sisi o parole mafuta. Passa o creme. Ate ka biba dishkata ba Aí também vem. A mulher que abençoa seu marido tem que ter criatividade. Você ama o tem que aprender a criar coisas. A casa é uma só. Mas somente a sua forma. Aí sim o seu sufoco. Todas as coisas, cada coisa. Não, mãe. Changer Um dia você faz a forma da é a mesma coisa com o amor, aleluia. O amor, isso não se mexe numa forma. Ele mesmo, você não pode mudar o nome. Você tem que mudar a estratégia. Aleluia, mamãe. Aleluia. Também não é sua boca, mas o som de pedra descartável na mulher. Compra aquela idoso. o que usa O som na farmácia vai ter gaga. Hoje eu vou dar esse papá. aí você usa no pai. Olha o mano da salão dele. Ele nem pode A casa da chama. Eu sou sucolhe. Você é de Deus. Olha esse descartar. Olha esse descartar. Ouvi papá, você é não sou cara. Não, não, não. No amor, l'amour supporte tout. a Bíblia diz o amor. Il faut supporter mobali na yo. Aprenda a Na balonga nyonso. em todos os momentos. Na tango ya pasi, Na dor, na tango ya bisengo, ou na alegria, na tango ya elevation, na elevação, na tango ya succès, ou no sucesso, na tango ya kokauka, na tango nyonso. em todos os momentos. Et surtout pe na meto, hein. Ainda mais na vida Tango ozala na Afrique. Nós estamos na Biso mo toyebi na Afrique déjà. Nós sabemos como que funciona. Tuna mosala na Cada ye. um com a sua obra. Mais maintenant tokoma awa. Mas chega ao Tokoma misala ya caractère assinale. Nós estamos aqui com carteira assinada. Papa kokende mosala. Aí vai no trabalho. Ele chega e sabe kuna na mosala. Ele já vai estar cansado. Mundo esse é bukari. Já quebrou a sua Já costela. trabalha na ndabo. Vão chegar em casa. Não liga mesmo, ó, voyage aller, Viagem, voyage retour. Voyage aller, voyage retour. Voyage aller, voyage retour. Só menino que voyage aller, Vai. o bandi ko pese ba Aí ko. você começa a dar novo. O ko men ko tongi na ba kamera. Começa a fofocar no seu Ele vai na buta ko ba Meu marido já não consegue. Agora ele ficou boy foi. Ele agora é um profissional. Agora ele sute. Ele já não consegue. Tudo olha na changer. Aí eu quero mudar. Agora ele sute. Agora que na ga ali é para vai. Oh, mas na ba que na ga ali. Não. E é novo. Maman, il faut me supporter. Mãe tem que subir. Mukaza boliwa yo capaz de amor de susu. Bien du monde dans zaki na Afrique. Papa zaki mo satisfaire yo. Dès que koni awa comprendre épée. Tem que compreender também. Yo lika ba keno kana mo susu tu Vai levar na profundeza até o. o bela pote kumte. Alléluia. Alléluia. Amen. Ndema kwa nzambe. É a palavra de É Deus. muito fácil para na Cada um tem yo. que ter a sua parte. Moi si pas da bonheur. A mulher vai ser uma vez. Il faut okokisa posa nyonso ya Tem que mobali. completar todos os anos. Ata oza ya kolemba. Mesmo cansado. Ata oza ya kobela pe
Mais ma maman est là. Comment compliqué? Agora somos complicados. Vamos fazer uma leitura. 1 Coríntiens chapitre 7. 1 Coríntios 7, verset 3 à 5. Olha, já está aqui na missão. Maniki, está aqui na missão. Est-ce que ma maison compte? Eh, non, ma mère a ma Lili. Ah oui, batata. Vous avez souci à dire? T'as préoccupé? Non, non, ma mère. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5. Pedir cabelo, pai. Ele não te deu. Aí a sua chave é isso. Hoje ele abre. Hoje. Ele tem sabe que papai vai ver. Aí se fala o cabelo. Não é assim. Ou será que mobile bom a pessoa que dinheiro, marido não deu. A sua chave seja. Ele me levava suma. Vai se revistar, ele pega o outro lá. Olá, que ele é quilô. Muito bem fechado. Agora, tá furado. Não é a chaque moment. Nas circonstances e é uma questão de linguete. Sabe se tu não amar? Então vai ser na sua aí. Aquelas mulheres saem do banho. Ou elas bangaram com o que é que vai fazer? Você não vai saber. Ela aí eu vou falar com a mobile. Ela sabe que dá de não faz essa mobile não. Ela sabe que dá bem no você não quer que se ele vai que vai embora. Vou colocar minha mobile não. Canda aqui. Você vai estar brigado seu marido durante uma semana. A igreja vai ir. Aí chegou. Eu trabalho eu sou do sobrinho. Eu aqui na casa, você não consegue. Aí você vem ser isso daí é hipocrisia. Aleluia. Aleluia. Aleluia, mamãe. Você era bem sua esposa. Tem que completar todas as nossas libanda. O que ele precisa agora? Que ele compre. Parabéns, sua mãe. Parabéns, sua casa. Você se prepara. A sua vida espiritual. Isso é completo. Aleluia. Você nem sabe como orar. Você vai na casa do fulano. Essas coisas aqui também existem. Aí você traz a sua casa para a casa
Se eu estou viva é pela graça de Deus. Dias passados eu ia ser atropelada. Era mesmo um acidente grave. Se não fosse o posto que tivesse à minha frente, se não fosse o posto que tivesse à minha frente, eu seria mesmo bem atropelada. É por isso que eu vim agradecer a Deus, porque eu estou sem arranhão. E eu estou bem e vou continuar bem. Uma pequena canção. Embora que eu não tenho a voz daquele ano, mas eu vou adorar a Deus. Amém. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar, igual a nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus impossível. Ordena o vento e o mar, igual ao nosso Deus não há.
Eu quero agradecer a Deus pelo esse dia 8 de março que Ele nos deu. 2020 foi difícil. Tipo, a gente não vai chegar nesse ano 2021, mas pela graça de Deus, Ele nos fez ver esse dia. A minha alegria é vendo a família inteira estar aqui para levar o nome do Senhor. Amém, 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 amém. Queremos chegar no concurso. Vamos demonstrar o quanto os casais se conhecem e os que não se conhecem. Isso vai identificar os casamentos ou casados são tem algo. Tem 3 presentes e 3 casais que vão ficar nesse concurso. Eu quero convidar nossos juristas. As pessoas que vão contar os primeiros. Os que vão sair com o último. Mas todos vão ter presente. Nosso diácono Sérgio vai vir aqui como júri. Eles vão controlar e ver os pontos. Convidar o outro Deus. Evangelista. Aplausos a Jesus, aplausos. Aplausos a Jesus. Avril, nós vamos conquistar 13 ans de mariage. Avril vai fazer 13 anos de casamento. Número 13. 13 avril, 13 anos de casamento. É o número profético. Quem fizer a festa, não convidado, mas vamos lá. Amém, amém. Amém. 13 anos de casados. Vamos convidar o segundo casal. Casal João. Celu. Estamos 5 anos. 5 ans, il y a vie. Queremos saber quantos anos é bem. Ah, 23 ans de mariage. 23 anos. Comment est-ce qu'on va voter? 23 ans de mariage. Amen. Papa, maman, on a la question à papa. Silence à salle pour question au Canadien. On a une question à toutes les questions pour les Amen. La chambre de Dieu. La chambre de Dieu. Attends, chambre de Dieu. Troisième couple, maman, la mission. Papa, ta voiture,
Amen. Ok, la deuxième question est okangaki foto ya suka yo na papa foto ya suka okangaki mibale ka place mama chime asalama tala ndako mama amen awa ebimisa pe mwa bitumba ntango arepona papa kosilika nafaki kokote landa question misaka nani asekisaka mingi na ndako naye nani asekisaka mingi na ndako Marshimel, il n'y a pas de papa Joao. Nani asekisaka mingi na mingi na ndako. Mama nono. Nani ni bale. Ndako na asekisaka mingi. De olha que sua mesi. Olha que sua mesi. Ah? Aqui na quatrième question na live da question na live da quatrième là avant de bien ça mon dieu il y a pas de monsieur là qui a beaucoup de temps amen aqui de no niveau de moi l'aîné la famille a validé l'aîné la famille validé atana ashi pas bataille garder la famille validé atana ashi on m'a battu bandia Wali boso, wali boso ta mama ni ko la mama bale ki ko la ta ada mwana ki sege dali ni tade na baba sana Papa Armando Adimakina. D'ailleurs, nada obini. Tant aux omita, l'aurait capable de placer. Papa Armando Alwalaki, Libanda. Abel Moulaki Libanda. Couple non non ok. Donc il y a un couple de Papa Juan. Ça vous l'avez besoin de
Photo va être tout à coup, il m'a insulté. Ça pas dans le moulin, il m'a insulté. Il va dans la véranda. Amen. Et là, tout parce qu'on va mettre une vidéo là, la question de l'homme. Amen. Si on a pris, on va prendre 5 km en patine. Amen. Ah, papa, oh, papa, ah, mon maman va te demander ma question. Ah. Donc il y a beaucoup de choses. Amen. Photo il y a qui comme c'est qui yo là. Il y a qui s'y photo n'importe quelle photo. Faut qu'on ait pile au ben à maman. Faut ait pile au ben à maman. C'est pas. Papa je vais vous détailler peut-être ça. Papa non non. Ah oui papa t'as fait ça nous. Papa non bien t'as fait ça nous. Amen. Côté la quatrième, là où on a la question, on va passer à pergunta aqui. Amen. E a misericórdia seguirá todo dia na minha vida. Habitarei na casa do Senhor